Gosto de pedir que vocês fiquem de pé, porque os judeus gostam de orar de pé. De pé é a atitude de prontidão, de quem diz assim, eu estou disposto. Né? Às vezes as pessoas ficam dizendo, fique de pé e não sabe por quê. Né? Então a gente fica de pé no evangelho, né? Fica de pé, quer dizer, atitude de prontidão. Estou disposta a sair daqui e propagar aquela mensagem, não é não? Muito bem. Então vamos lá, nós vimos ontem o texto que abordava o pecado, não o pecado original, mas o pecado, qualquer pecado que a gente faz. Aquilo ali é uma descrição do que acontece quando a gente peca. Né? Hoje nós vamos ver como que se dá essa questão da violência e da injustiça e tomando um espaço grandioso sobre a terra. Não é? Essa visualização que o autor tem, essa penetração profunda que ele tem do conhecimento da realidade na qual ele vive, do contexto histórico que ele vive. E como é que ele vai falar sobre isso? Obviamente, ele vai retomar também os mitos antigos. Em 1984, o padre Caetano escreveu um pouco sobre isso que eu estou falando aqui. A gente conseguiu resgatar alguns exemplares da revista, não é? Está aí com o Marcelo, de 1984, são poucos, não tem quase deles para ver. Mas a gente vai ver se o Marcelo vai escanear, né? Para quem tem Facebook, e-mail, a gente pode, não é, disponibilizar. Depois só vocês entrarem em contato, não é? Que a gente disponibiliza. Mas alguns exemplares ainda estão ali e à venda, não é? E se vocês quiserem adquirir, ainda tem. É uma relíquia, né? Que é a coisa do Padre Caetano de 1984. Então, estou dizendo isso também para vocês não acharem que eu estou muito avançada nos estudos. Ora, isso aqui o Padre Caetano já estudou, já publicou em 1984. Muita gente não era nem nascido, né? E aí já estava aí escrito, não é? Então não estou avançada coisíssima nenhuma. Então o mal vai estar presente nas relações sociais, não é só entre indivíduos. Não é? Ali nós vimos que houve uma ruptura entre o casal. Certo? E agora essa ruptura vai chegar a proporções mundiais. Então, o autor está querendo destacar que as guerras, não é, mundiais, elas não começam de uma forma mágica, mas elas começam com a ruptura entre pessoas, rompendo entre si porque rompem com Deus. O egoísmo vai avançando e toma proporções desmedidas. Não é? Então, vamos lá. Primeira coisa, Caim e Abel. O texto de Caim e Abel quer dar uma mensagem só. Somos irmãos. Podemos não gostar uns dos outros, podemos entrar em guerra, mas somos irmãos. Então, eu me lembro que quando fui estudar filosofia na Universidade Estadual do Ceará, eu estava na matéria de filosofia da religião. E o professor, porque eu acho que os professores sempre me respeitaram, mas eu sempre fui um calo na vida dos professores, né? Então, não tem um professor que tenha sido meu professor que diga assim, eu não sei quem é a Arila, não. Então, ele disse o seguinte, que o Deus bíblico era um Deus sanguinário e que tinha motivado a discórdia, a desunião entre irmãos, porque ele tinha favorecido a primeira morte, não é? Que era a Caim, que matou Abel. Eu disse, professor, com licença, mas eu acho que não foi bem assim, né? Eu acho que foi o contrário. Acho que o livro do Gênesis, na história de Caim e Abel, quer dizer exatamente o oposto. Irmã, as pessoas não devem matar umas às outras, porque são irmãs. Que isso acontece, mas que é exatamente a mensagem ao contrário.
Então, nós vamos ver aqui hoje, quase mais ou menos, o que eu disse para o meu professor. Eu estava falando com ele pessoalmente, ele disse, na próxima aula você vai falar tudo isso aí para a sua turma, né? Para os seus colegas. E aí, isso aí há alguns anos atrás, muitos, né? Então, será que Deus é um Deus sanguinário, que Ele prefere o sangue dos cordeiros e não gosta das verduras, dos frutos que Caim doa para Ele? Não, isso não acontece, não, porque o Deus da Bíblia, inclusive, exige que quando a colheita seja feita, tem até as duas festas da colheita, a festa das tendas, né? E a festa das semanas, que é a festa de Pentecostes. Então, tem duas festas da colheita, colheita dos grãos e colheita dos frutos. E essa festa, depois de que o ser humano colhe tudo que está lá, que ele plantou, aí ele deve levar, né, os primeiros frutos, alguns cestos com frutos para os santuários, ou para o templo de Jerusalém, para agradecer pela colheita. Então, não tem isso do Deus querer sangue. Tem festa da colheita. Não tem problema com isso. Então, o problema deve ser outro, né? Por que será que Deus gostou do sacrifício de Abel e não gostou do sacrifício de Caim? Só lembrando que sacrifício quer dizer oferenda, oferta a Deus. Sacrifício não quer dizer morte. Sacrifício não quer dizer empenho. Sacrifício quer dizer tornar sagrado. Tornar um objeto sagrado, alguma coisa sagrada, para poder também tornar sagrado o ser humano. O ser humano é sacralizado, ele é atingido pela sacralidade da oferta que Deus acolhe, não é? Então, Deus não é sanguinário. Então, as oferendas ou os sacrifícios mais antigos não eram com sangue. Os sacrifícios mais antigos eram uma refeição, em que qualquer pessoa, não tinha sacerdote. Vocês vão ver que a história de Caim e Abel, o relato esse relato vai retomar a antiguidade das civilizações, a época que os seres humanos eram nômades, né, igual o cigano saiu de lugar em lugar. E não tem sacerdote, quem realiza essa oferta é qualquer pessoa, né? Então, a oferta é realizada por qualquer um. Ainda no tempo anterior a Samuel, a mãe de Samuel foi ao santuário para pedir a Deus para ter um filho, porque ela não podia ter filhos, e ela traz a oferenda, né? Ela pode entregar até o filho no santuário, né, como oferenda. Ela pode. Então, não é questão de ser homem fazer isso, só homens fazerem, ou tem que ter uma pessoa especial para isso. Não tem. É uma época antiga. Para chegar e doar alguma coisa para Deus, todo mundo pode doar, não é? Alguma coisa para Deus e entregar ali, e aquilo ali é a oferta. Então, o mais antigo era a refeição, porque aí as pessoas entravam em comunhão com Deus. Então, a pessoa colheu, teve a colheita, leva frutos para o santuário, leva o que eles chamam de flor de farinha, a massa do trigo, faz bolo, faz pão, come, oferece aquilo ali para Deus, queimando, não é? Então, não tem problema com isso. Então, esses sacrifícios antigos eram todo refeição, que eles acreditavam que Deus comia um pedaço e nós comíamos os outros pedaços. O pedaço que Deus comia era consumido pelo fogo, né? Então, o fogo servia para simbolizar a ação de Deus em consumir aquilo ali. Então, não tinha ninguém especial para fazer isso. As pessoas faziam normalmente, né? Então, os pastores é que começaram a entregar para Deus o sangue e a gordura que envolvia o coração. Por quê? Porque no sangue estava a vida, assim se acreditava, no sangue estava a vida. Consumir o sangue era um ato pagão e idólatra, né? As pessoas, era um canibalismo espiritual, porque as pessoas estavam se apoderando da vida do animal.
Então, nas civilizações pagãs, não é, politeístas, a pessoa queria ser tão forte quanto o urso, bebia o sangue do urso. Não é? Tão ágil quanto a águia, bebia o sangue da águia. E aí era para se apossar da força vital daquele animal para poder ser igual aquele animal era. Não é? Então, acreditava que estava consumindo a vida daquele animal, todas as características daquele animal. Não é? E aí a Bíblia proíbe. Não é? Então, veja, aqui no Brasil, algumas nações indígenas praticavam canibalismo. E o que servia, qual era o ser humano que eles queriam devorar? Aquele que era valioso, valoroso, ou sábio, porque assim eles acreditavam se apossar daquelas características. Então, para evitar esse tipo de compreensão, de assimilação, o povo de Israel proibiu o consumo do sangue. E aí a gordura era o que havia de melhor, porque com a gordura animal eles usavam para alimentação, para remédio, para acender um fogo, usava para muita coisa. Então o melhor do animal, que era a sua vida, e as gorduras que envolviam o coração, eram doadas para Deus. E o ser humano ficava com o resto para fazer o churrasco. Quando surgiu a instituição dos sacerdotes, dava um pedaço para o sacerdote, mas o resto é para a família que ofertou o animal. A família comia o animal. Então, tinha um caso que a família não tinha nada, nem um pedaço do animal. É quando era um sacrifício pelo pecado, ficava tudo para o sacerdote, o animal. Porque aí ele estava, quem ofertava, estava em dívida, né, com Deus. Então, ficava tudo para o sacerdote. Se não... E o holocausto? O holocausto quer dizer tudo queimado, não era pelo pecado. Né? O holocausto era quando a pessoa queria se dispor do animal inteiramente para Deus, ele dizia para o sacerdote, é uma oferta totalmente queimada. E aí o sacerdote queimava o animal inteiro, né? Uma doação integral, né? Então, às vezes, a pessoa pensa que o holocausto é um sacrifício pelo pecado. Não é. O holocausto é uma doação integral. Então, os pastores é que começaram, porque vocês sabem que, primeiro, as civilizações mais antigas foram se sedentarizando, foram chegando em algum lugar e tomando posse de uma faixa de terra. Os tempos mais antigos, os seres humanos não viviam em cidades. Eles não estavam parados em algum lugar, mas eles viviam de lugar em lugar, procurando comida, procurando água para os rebanhos, procurando alguma coisa, não é? Ela está perguntando a oferta pelo pecado. Era a pessoa, quando a consciência acusava, ela ia e ofertava pelo pecado. Também ofertava pelo pecado quando acontecia, por exemplo, a pessoa foi plantar, foi cuidar de ovelhas e encontrou um cadáver, alguém foi assassinado em suas terras, ou então por onde a pessoa passa. Então a pessoa não sabia quem cometeu o crime, mas como estava no círculo das suas posses, ou por onde andava, ele se sentia responsável por isso. Então, oferecia um sacrifício pelo pecado sem ter pecado. Né? Mas só para dizer que algo agravava a Deus, eu tirar uma vida, e alguém tem que se responsabilizar. Ninguém sabe quem, então eu me responsabilizo. Tinha um sacrifício pelo pecado que a pessoa tinha, que era o pecado de omissão num julgamento. Por exemplo, eu vi um crime, mas o criminoso é rico ou é poderoso, eu tenho medo dele. Foi feito um julgamento na porta da cidade, mas eu tive medo de falar e essa pessoa, o criminoso, vir contra mim, me causar algum dano. Então, eu fechei minha boca. Só que isso é um dos crimes piores em Israel. Então, se eu fosse ao sacerdote, levando o animal para sacrificar pelo pecado de omissão, não poderia ser aceito. Eu teria que chamar os juízes, dizer o que eu vi ou o que eu ouvi, testemunhar,
fazer aquilo que eu não fiz e depois, aí sim, poderia levar o animal para sacrificar. Mas, geralmente, a pessoa se acusava por alguma coisa assim, porque tinha os pecados cotidianos, aquelas bobagens, que ninguém ia ficar sacrificando animal todo dia por isso, não é? Mas tinha o Yom Kippur, o dia do perdão, e isso tudo era perdoado, né? Agora, as coisas graves, tinha que chegar lá e pedir para reatar o relacionamento com Deus e com as pessoas, porque eles acreditavam, ofendeu a Deus, ofendeu o próximo, ofendeu o próximo, ofendeu a Deus, rompi com Deus, rompi com o próximo, rompi com o próximo, rompi com Deus. Essas coisas eram claras para eles, não é? Porque a porta da cidade era o tribunal de justiça, era onde as pessoas se encontravam no fim do dia, quando elas voltavam para casa, ficavam na porta da cidade e resolviam tudo, não é? Merece um curso de introdução à Bíblia para saber a cultura e a geografia, né? Certo? Então, era tudo resolvido na porta da cidade. Não só entre os hebreus, mas também entre os cananeus de uma maneira geral. Não é? Então, o que acontece? Quando eles eram nômades, quando eram ciganos, não é? Então, eles faziam... eles acampavam perto de árvores frondosas. Abraão, por exemplo, com sua gente, acampou perto do carvalho de Mambré. Era um carvalho famoso, né, porque tinha nome lá do lugar, né? Então, e ali, debaixo daquelas árvores, eles resolviam todas as coisas. Ninguém deixava para o dia seguinte. Eu não fui com sua cara hoje, a gente tinha que, no fim do dia, né, o sol amenizava, porque lá faz calor igual ao Ceará, amenizava um pouco, e aí a gente se reunia e eu dizia na frente de todo mundo, mulheres, crianças e cachorros, dizia assim, olha, a Mazé me disse uma coisa que me ofendeu, né? Foi isso, isso e isso. Aí a Mazé ia dizer, mas eu disse por causa disso, disso, ou então eu não tive intenção de dizer isso. Ali a gente resolvia, porque... Quem é nômade não anda com muita bagagem. Não é? E o rancor é uma bagagem pesada para se levar pela vida fora. Então, todo dia eles resolviam suas confusões no final do dia, o dia começava de tardezinha, o sol se pôs, é outro dia. E eu já não tenho mais nada contra a Mazé, nós já resolvemos aqui nossas pendências. Amanhã a gente não leva esse fardo. Não é? Tá certo? E São Paulo diz isso. Não é? Não deixe o sol se pôr sobre o seu ressentimento. É uma cultura nômade antiga. Quando construíram cidade, isso se resolvia na porta da cidade. Todo mundo trabalhava fora. As cidades eram pequeninas vilas, muradas, para proteger contra os inimigos. Quando eu voltasse do campo ou do pastoreio, eu já ficava ali na porta para a gente conversar todo mundo junto. Todo dia. Mulheres, crianças, papagaios e gatos e cachorros, né? Todo mundo. E as crianças iam crescendo educadas naquele estilo de vida. Não precisava ensinar isso para elas, elas viam todo dia e quando iam crescendo iam fazendo a mesma coisa. Não é? Certo? Então, as crianças também não eram educadas ao rancor, né? À discórdia. Elas eram educadas a viver em paz. Não é? As mães não educavam as crianças a cometer violência contra os outros, nessas coisas que acontecem na sociedade moderna. Então, somente quando os pastores, eles pegam o melhor, não é? E aquilo que não prejudica a família, porque a carne eles ficam para alimento. O que eles dão para Deus é o que eles não... Né? O sangue que eles não podem consumir e a gordura que está no coração. Você vê que essa palavra aqui, releve, né? Leve é coração. Isso aqui, releve, é a gordura que envolve o coração. Então, eles acreditavam que quando davam essa gordura que envolve o coração, estavam dando o coração, ou a própria vida a Deus, não é? Estavam se consagrando a Deus. Bom, os agricultores davam os frutos, azeite, vinho, pão, bolo, só não podia ter fermento na oferta. Nunca podia ter fermento, porque o fermento simbolizava o pecado, a violência, a corrupção, não é? Então não podia ter.
Bom, o texto de Gênesis 4 não é um texto sobre sacrifícios. É um texto sobre a bênção. São dois irmãos, não é, que estão brigando por uma bênção de Deus. E um se sente que está perdendo a bênção de Deus. Ora, gente, nós conhecemos essa história. Essa história que é colocada lá para o início da humanidade, essa história é a história de Israel, a história de Esaú e Jacó. Eram dois irmãos que brigavam pela bênção. E por que brigam pela bênção? Porque quem recebe a bênção manda no outro, se torna mais importante do que o outro, se torna um primogênito. Né? É uma bênção que é poder, certo? Então, eles estão... um está pensando, olha, meu irmão está sendo o preferido de Deus, ele vai acabar mandando em mim, não é? Então, eles jogam lá para o início da humanidade uma história conhecida deles, que é a história de Esaú e Jacó. Que é a história ainda dos palestinos e dos judeus. Não é? É a bênção da posse da terra. Não é? É a bênção de saber qual dos dois filhos de Abraão, não é, herda a terra da promessa. Certo? Então, ele joga isso para o início da humanidade, e essa história tão pessoal deles, do povo de Israel, vai se tornar ele vai dizer, isso não é diferente do que acontece entre as nações. Claro que Esaú e Jacó, a história de Esaú e Jacó, quando é contada, não é só a história de duas pessoas, de dois irmãos gêmeos. Não é? A história de Esaú e Jacó é a história, não é, de dois povos que não conseguem se entender. E ela é jogada lá para o útero materno. Quando tudo começou, eles já eram assim. Se eles já brigavam lá no útero da mãe, imagina agora, não é? Isso quer dizer que quando joga para o útero materno, justifica, dá um motivo para uma guerra que ninguém sabe o motivo. Porque o motivo da guerra daquelas nações do Oriente por aquela terra, essa causa dessa guerra já se perdeu na história. Então não há motivo. Então como é que eu explico que nós continuamos séculos, milênios afora brigando? Isso começou no útero materno. É difícil de se resolver, não é?